Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rossini Gomes, de Brasília. Casa de shows é isenta de responsabilidade por morte de técnico em briga com seguranças. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Ana Paula Guilherme traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Mantida justa causa de bancária que enviou de forma irregular lista de clientes com informações sigilosas para o e-mail pessoal. Hoje também temos entrevista. O tema é mentira e mercado de trabalho. Se liga, o nosso programa já está no ar. A Casa de Forró Shot das Meninas e a SES Segurança de Manaus, no Amazonas, foram absolvidas do pagamento de indenização à família de um técnico de som. O profissional morreu após se envolver numa briga com seguranças no local de trabalho. O repórter Rossini Gomes acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações. O técnico foi contratado em 1996 e a briga aconteceu em 6 de abril de 2009. A viúva alegou que ele teria sido brutalmente agredido por 15 trabalhadores da empresa de segurança, com socos, chutes e pontapés do lado de fora da casa de eventos. 9 dias depois, ele morreu devido a uma fratura na base do crânio e hemorragia cerebral. Com base nas imagens das câmeras do estabelecimento, 3 seguranças foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por lesão corporal seguida de morte. Segundo a denúncia, a vítima brigava com outro homem e os seguranças tentaram contê-lo com agressividade. O pedido de indenização da viúva foi aceito em primeiro e segundo graus. A reparação por dano moral e material foi fixada em R$300 mil. As empresas recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho alegando que a Justiça Criminal já tinha absolvido os seguranças. De acordo com a sentença penal, as imagens revelaram que os seguranças agiram em legítima defesa ao reagir às tentativas de agressão do técnico. Segundo o documento, ele estaria embriagado e caiu com a cabeça no chão por estar sem o reflexo natural de levantá-la. O relator do caso na 8ª turma foi o ministro Sérgio Martins. Ele entendeu que, como a sentença criminal já havia afastado a ilicitude da conduta dos seguranças, não havia como atribuir à empregadora e à empresa de segurança responsabilidade pela morte. Da legítima defesa, considerar esse efeito aqui no âmbito trabalhista. Então, por maioria de votos, prevalece o voto relator, vencido a ministra Adelaide, que junta voto vencido. Os envolvidos não podem mais recorrer. Giro pela Justiça do Trabalho. A 9ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a dispensa por justa causa aplicada a uma ex-empregada de um banco. Ela enviou lista de clientes com informações sigilosas como CPF e número de conta para o e-mail pessoal dela. A atitude é proibida pelo Código de Ética da empregadora. A repórter Ana Paula Guilherme conta os detalhes do caso pra gente. A trabalhadora argumentou que o envio de e-mails era para comprovar as pressões que sofria no cumprimento de metas e o desvio de função. Mas, para o juiz convocado, Carlos Roberto Barbosa, as provas contidas nos autos são favoráveis aos argumentos do banco. Segundo ele, a situação se reveste de gravidade suficiente para legitimar a dispensa motivada. Foi quebrada a confiança necessária entre as partes, de modo que a punição é proporcional ao ato praticado, não podendo falar em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. Entrevista. 1º de abril é o dia da mentira. Para alguns, a data é marcada por brincadeiras inofensivas. Mas quando o tema envolve o mercado de trabalho, a desonestidade pode implicar consequências graves para empregados e empresas. A repórter Samantha Flor preparou uma entrevista para entendermos melhor como a mentira se manifesta no dia a dia profissional e quais os impactos nas relações de trabalho. Acompanhe.
Eu converso com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Ricardo Carvalho Fraga. Desembargador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Gostaria que o senhor iniciasse falando se inserir informações falsas no currículo ou mentir na entrevista de emprego pode levar à demissão após a contratação. Ambas as partes devem prestar informações verdadeiras na contratação. Tanto o candidato é empregado quanto o empregador. O candidato é empregado quanto às suas qualificações e o empregador quanto aos benefícios que irá fornecer. Acredito que se houver falhas relevantes, poderá haver, por um lado, justa causa e, por outro lado, motivo para o pedido de rescisão indireta. É os artigos 482 e 483 da CLT. As tratativas iniciais já geram obrigações. A empresa deve realizar a gradação de penalidades a um trabalhador ou trabalhadora em caso de mentiras reiteradas e comprovadas? Ao longo do contrato, ambas as partes devem manter a transparência. O meu colega de turma, desembargador Francisco Gonçalves de Araújo, tem um estudo dele de mestrado sobre a boa-fé. Tem livro publicado já na metade da década de 90. A boa-fé é importante e deve estar presente em todos os contratos. O trabalhador tem que cuidar para o bom comportamento e o empregador deve cuidar da transparência, inclusive da saúde financeira da empresa. Eu já trabalhei numa situação, me permita contar um caso específico, em que os trabalhadores tinham dúvidas que a empresa estava se desfazendo dos bens, e era no auge da pandemia, julho de 2020. Aí nós fizemos uma inspeção virtual. O advogado da empresa foi com seu celular e mostrou que as máquinas estavam todas ali. E isso deu tranquilidade. Aí nós podemos fazer as audiências e mediações durante 2, 3 semanas com total tranquilidade. Então tem que haver boa-fé e transparência de ambas as partes. De que forma a empresa pode provar que um empregado mentiu? A empresa e o trabalhador podem documentar a relação com o uso da tecnologia, mas com o cuidado de respeitar a vida privada. A LGPD, Lei 13.709, de agosto de 2018, ainda está sendo estudada por todos e tem que ser observada. Contar um outro caso, porque eu acho que o espectador gosta de situações. Eu já trabalhei num caso em que a empresa queria saber se a reclamante, trabalhadora jovem, tinha um bom relacionamento com a sua mãe, isso para saber em qual local ela residia e saber se teria direito a 1 ou 2 vales de transporte. Ora, o valor de 1 ou de 2 vales de transporte não justifica, num processo trabalhista, investigarmos a relação da mãe com a filha. Nós nem temos competência em direito de família. Como o empregado ou empregada pode se defender caso seja acusado injustamente de mentir? Eu repito que o uso de todos os meios tecnológicos são possíveis, mas com o cuidado da vida privada de um e de outro, com o cuidado, por exemplo, dos dados da empresa que possam prejudicar a concorrência. E tanto para um lado como para o outro tem que ser ter cuidado para aquilo que o direito penal não admite, que é o flagrante preparado. Isso não se admite nem na esfera penal, nem na nossa. Mentir em juízo, como testemunha em um processo, por exemplo, é crime? Lembrar que o Código Penal tem a figura do 342, falso testemunho. A Lei 13.467, da denominada Reforma Trabalhista, acrescentou na nossa CLT o artigo 793-B, prevendo multa para testemunha. Mas este crime para testemunha, tanto do trabalhador como da empresa, ele se caracteriza quando há a falsidade, quando há a mentira e quando esse depoimento é decisivo, influencia o julgamento. Se não houver essa relevância no processo em que cometido o falso testemunho, a jurisprudência, com poucas exceções, não tem condenado. E eu acrescento, tem outras áreas além do direito que têm debatido este tema com uma amplitude maior que a nossa. Na psicologia, na neurociência, existe a figura da falsa memória. Eu lembro de estudo de um professor aqui do Rio Grande do Sul, Jorge Trindade, uma professora da Califórnia, Elizabeth Loftus, uma advogada de São Paulo, Graziele Ambrosio, uma professora aqui da PUC do Rio Grande do Sul, Lilian Stein, falsas memórias. Então, eles discutem a verdade e a mentira com uma visão mais abrangente. Se perguntar para o trabalhador, quando ele saiu da empresa, ele vai falar mal do gerente, uma má pessoa. Se perguntar para ele ao longo do tempo, daqui meio ano, um ano, na audiência nossas que são demoradas, ele vai ter uma outra visão. Eu trabalhei lá, fui bem tratado, teve incidentes ou não. A memória nossa vai se modificando. E outras áreas estão mais avançadas nesse estudo do que nós do direito. Mas, enfim,
Temos que sempre buscar a verdade. Algo mais sobre esse assunto que o senhor gostaria de complementar? Se você me permite, fora do nosso tema, mas já que nós estamos falando em verdade, em acerto, em erro, nesses dias nós temos assistido filmes sobre o Bob Dylan. E ali no filme eu não percebi que tenha tocado a música Hurricane. É uma das principais músicas do Bob Dylan. O Hurricane é a história de um erro judiciário baseado em falso testemunho. No caso, ficou famoso nos Estados Unidos. É a canção Hurricane, uma das principais do Bob Dylan. Ou seja, a busca da verdade tem que ocorrer e não é fácil. Eu conversei com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Ricardo Carvalho Fraga. Desembargador, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Agradeço. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima edição. Tchau! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.